para falar de relações internacionais, né, e da questão das relações sociais, machismo, a xenofobia e o racismo, né? A gente sabe aí que os marxistas latino-americanos, a teoria marxista da independência, tiveram uma contribuição muito interessante para o marxismo, né? Mostrando que que o subdesenvolvimento ele é atrelado ao desenvolvimento. Não existe isso, você é subdesenvolvido, você vai se desenvolver. Não, não. Existe um desenvolvimento do subdesenvolvimento. O subdesenvolvimento é uma parte, né, do sistema global, uma parte que se dedica à produção de matérias-primas, etc., enquanto outra parte, né, Europa, Estados Unidos, Japão, etc., produzem, né, produtos com alto valor agregado, etc., e cada vez eles se tornam mais ricos, mais fortes, a gente cada vez mais pobre, mais frágil, mais dependente. Enfim, as duas coisas são atreladas, existe uma estrutura que não pode ser mudada facilmente. Não adianta, nem que a gente fizesse uma revolução no Brasil, como a Venezuela está tentando fazer, você vê, tem uma guerra econômica, destrói o país, destrói a economia do país, é isso que acontece. Então, uma forma que está surgindo, aí alguns analistas estão falando disso, parece ser bastante interessante, é esse reordenamento da política internacional, né, que permite essa periferia, ou pelo menos a semi-periferia, na qual o Brasil está se incluindo, né, os BRICS, etc., de enfrentarem, de terem um pouquinho mais de flexibilidade nas suas políticas, né, de enfrentarem o imperialismo norte-americano aliado com a Europa ocidental. Os Estados Unidos decaíram, perderam poder, muitas guerras, o dólar está decaindo, enfim. Está se abrindo aí uma multipolaridade com a China, a Rússia, enfim, a Turquia, Irã, e aí o Brasil, enfim, os BRICS, né, a África do Sul. É um momento que a gente tem de tentar ser um pouco mais autônomo, tá? Então eu queria que vocês falassem um pouco dessa política que, no meu ponto de vista, foi uma das coisas mais acertadas do governo Lula, foi essa reorientação da política externa, né, altiva e ativa, apesar do Haiti, que no meu ponto de vista foi um grande erro, mas tirando o Haiti, no todo foi um alinhamento bastante interessante, o Mercosul, né, o IBAS, né, Índia, Brasil, África do Sul, enfim. E também que vocês dessem uma palhinha sobre esse declínio, né, desse discurso fascista. Para mim é um discurso fascista assim, em vários aspectos, embora, claro, não seja aquele nazismo alemão dos anos 30, mas né, essa depauperação, né, cultural, ética, né, machismo, racismo, tratado como uma coisa normal, xenofobia contra os venezuelanos. Queria que vocês dessem uma palhinha disso também, tá? E depois a gente encerra. Então, por favor, o Maurício pediu para falar primeiro, né? Então, eu acho que você coloca, eu concordo, aqui no Brasil nós estamos no laboratório, está surgindo o fascismo do século XXI. É uma coisa rara, né? Uma coisa que eu nunca havia visto na minha vida, que já está cumprida, foi movimentos de xenofobia no Brasil, o que aconteceu com os venezuelanos em Roraima, mas também o que acontece com naturais de países africanos, aqui em São Paulo, etc. A política externa desses anos, ela rompe um alinhamento tradicional, que foi reforçado no FHC, com o movimento dos Estados Unidos, né? A gente rompeu, então, eu participei disso, o plebiscito da ALCA, a gente não aceitou o consenso de Washington, pelo menos no primeiro momento, né? Também, isso vem também de uma reflexão do Itamaraty, do pragmatismo responsável. Agora, o quanto dessa política foi só pragmatismo, porque favoreceu negócios de uma certa burguesia interna, e o quanto isso realmente era uma vontade de investir, aspas, num suposto mundo multipolar. Eu acho que ainda existe uma incógnita, mas de qualquer forma, aquele movimento de política externa era bem mais interessante do que nós temos hoje, que foi no começo desse século, foi uma brecha. Os Estados Unidos estavam concentrando no Golfo, no Irã, no Afeganistão, e começou meio que por acaso governanças, vou usar um nome bem genérico, governanças progressistas. Um modelo aí com certas limitações. Então essa brecha que permitiu esses governos na América Latina acabou. Os caras
o imperialismo estadunidense ele está hoje cercando novamente, né? Inclusive com uma coisa que é pouco divulgada, com a instalação de bases militares na tríplice fronteira na Argentina, na Terra do Fogo, né? O Brasil com Alcântara. Então, nesse sentido, é preciso, como uma proposta de enfrentamento, retomar a independência. E, de novo, a gente vai chegar nesse tema porque com a proposta de reestatização. A venda da Embraer foi uma venda de perda estratégica. Reestatizar a Embraer, reestatizar a Petrobras, significa se chocar com esses interesses. E agora, nós vamos buscar aliados, mesmo que de forma pragmática, com a Índia, com a África do Sul, porque, na verdade, isso está sendo cortado. O investimento tem que quebrar qualquer governo progressista na América Latina, no novo modelo. O Macri está dando exemplos aí de que é um governo entreguista, um governo neoliberal, e está lá. A última notícia que eu vi antes de vir para cá, a secretária de Defesa está convocando as Forças Armadas para fechar as entradas em Buenos Aires amanhã. O presidente do Banco Central caiu hoje, caiu agora à tarde. Então, situações de conflito, de confronto, estão se armando. E com certeza com o braço do imperialismo. Independente da variação que nós possamos ter da natureza da experiência venezuelana, a soberania nacional daquele país está ameaçada por um golpe com um suporte logístico claro, americano, isso está nítido, e espero que isso não aconteça, com suporte de um futuro governo de direita no Brasil. Esse quadro eu tenho um certo temor. Então, a questão que se coloca agora, nós não temos até no nosso trabalho de base, na nossa discussão política, a esquerda brasileira ela trata muito pouco da questão do internacionalismo, da questão do enfrentamento com o imperialismo. Embora o PT tenha feito uma política internacional interessante, mas ele não colocou essa discussão na baila, na arena pública. E nós temos, até para discutir na luta ideológica, nós temos como modelo, inclusive para pessoas que estão em comunidades, de sociedade de sucesso, a sociedade norte-americana. É um valor ideológico. Então a gente acha como retrógrado de experiências de solidariedade na América Latina, porque o nosso modelo é o shopping center, também é parte de uma luta ideológica. Acho que deu meu tempo. Você aproveita eu quero agradecer aqui a convite do núcleo, do projeto. Para mim é uma experiência maravilhosa. Eu peço desculpas, eu estou com uma agenda corrida, eu tenho que ir em casa, pegar as coisas. Você disse que vai ser eleito, então? Rodoviária. Não sei se eu vou ser eleito. O importante é que a classe seja eleita. A perspectiva de classe seja eleita. E o trabalho é feito nesse sentido, da gente dar um plus, dar um salto de qualidade política no país. É importante a discussão dos candidatos às eleições proporcionais, lembrando que o parlamento e a toga se uniram no primeiro momento desse golpe. O sabre ficou escondidinho, mas o primeiro momento foi o parlamento e a toga. Então, agradeço a presença de todos vocês aqui, que me ouviram com paciência. E foi uma experiência maravilhosa com camaradas que eu respeito, alguns mais próximos, outros com divergências, mas eu acho que é importante esse espaço. Já faz o convite.